Fala pessoal, agora a gente vai resumir as novidades da diretriz de dislipidemia do ESC. Já falamos sobre a diretriz de DAC crônica, se você perdeu, volta lá, tanto no YouTube como no Instagram, está lá, é só dar uma revisada. E agora a gente vai falar sobre a diretriz de dislipidemia. Então, focando no que mudou, uma das mudanças dessa diretriz foi a questão da análise da ApoB. A ApoB ela vem ligada ao LDL, né, e níveis aumentados de ApoB estão correlacionados a um risco maior. Então, já surge uma nova indicação, classe 2A, onde a ApoB deve ser realizada pelo menos uma vez na vida adulta para identificar aqueles indivíduos com nível de colesterol acima de 180 e risco para doença cardiovascular equivalente naqueles com hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Então, quem tem um colesterol de base acima de 180 e fatores de risco para doença cardiovascular, está indicado a análise da ApoB. E se você for olhar para avaliação de risco, né, ela aumentou o nível de recomendação. Especialmente em pacientes que já têm triglicerídeo alto, diabetes, obesidade, que na verdade é o grupo de risco aqui de cima, tá vendo? Aqui que ele fala, aqui em cima ele só considera acima de 180 ou presença de risco. Aqui embaixo é aquele paciente que tem um risco mais alto, triglicerídeo alto, diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Então, nesses pacientes, está indicada a análise da ApoB para avaliação de risco, tá bom? Então, uma das mudanças é essa questão da análise da ApoB. A gente não faz isso de rotina, né? Poucas pessoas que eu conheço fazem essa análise de rotina, mas aumentou a recomendação da análise da ApoB nessa diretriz. Métodos de imagem. Métodos de imagem, quando a gente fala de dislipidemia, a gente fala sobre aterosclerose. Então, os métodos de imagem vão ajudar a gente a identificar a aterosclerose, vão identificar a doença cardiovascular aterosclerótica. O principal acaba sendo ainda a avaliação através de ultrassom, onde eu posso fazer análise das artérias carótidas, femorais, e nesse caso aqui, ainda continua sendo 2A, eu vou valorizar agora muito mais a presença de placa. Tanto que nessa diretriz a presença da avaliação do espessamento médio intimal através do topo de carótidas acabou. Não deve ser feito mais, tá bom? Então eu vou valorizar a presença de placa. Então, placa aterosclerótica é sinal de aterosclerose, então esse paciente tem um modificador de risco, já tem doença aterosclerótica estabelecido. Então, e outra coisa que pode ser utilizada, uma forma de avaliar doença aterosclerótica, agora nesse caso, que é uma novidade, é o acréscimo do score de cálcio pela TC de coronárias. Então, a avaliação do score de cálcio ou através de ultrassom de artérias carótidas e femorais. Terapia hipolipemiante. Vocês vão ver agora que quando a gente fala de terapia, a gente vai ter alguns slides aí sobre terapia. A novidade é que, como na última diretriz não era citado os inibidores da PCSK9, eles vão entupir vocês de informação que agora tem que usar. Calma aí, não é bem assim, mas os inibidores da PCSK9 aumentaram muito de nível de recomendação. Grande parte deles foram para nível de recomendação 1. Então, como é que vai ser a nossa estratégia de tratamento da dislipidemia? Sempre que eu pegar um paciente dislipidêmico, a primeira coisa é estatina, não tem jeito. Se meu alvo for um alvo mais difícil de atingir, um paciente de alto risco, eu tenho que, no próximo slide eu vou falar sobre as metas, mas é um paciente que eu tenho que baixar demais os níveis de colesterol, eu já posso começar uma estatina de alta potência, já em dose máxima. Se eu não conseguir resolver o problema só com a estatina, a primeira droga que eu vou associar é ezetimibe, tá certo? Nível 1 de recomendação. E aí, se nesse caso, na prevenção secundária, num paciente de risco muito alto, se eu não conseguir atingir esse objetivo, aí eu posso considerar a associação de um inibidor da PCSK9. Certo? Eles são muito caros ainda, muito pouco disponíveis, então a gente vai usar ele em último caso, tá bom? E aí a grande novidade da diretriz, né, são os alvos de tratamento. Partimos de uma diretriz em 2016, onde no risco muito alto recomendaríamos uma redução do LDL abaixo de 70, passamos para um nível de LDL abaixo de 55.
brincamos no meio cardiovascular que daqui a pouco a gente vai ter que deixar zerado o LDL dos pacientes, porque cada diretriz que passa você reduz ainda mais o nível de LDL do paciente. Então, principal novidade, redução dos alvos no paciente com risco muito alto, passou a ser menos 55, no paciente de risco alto passou de 100 para 70, e no risco moderado abaixo de 100, no risco baixo abaixo de 115. Então, são alvos mais rígidos no tratamento da dislipidemia. E tudo isso baseado em estudos populacionais, estudos que mostram que tem benefícios na redução de LDL, na redução de eventos cardiovasculares. Quando falamos sobre dislipidemia e síndrome coronariana aguda, na fase aguda do infarto, né? Todos já sabemos que temos que fazer estatina em altas doses, né? E eu achei bem arrojada essa indicação, né, classe 2A, para os pacientes que se apresentam com síndrome coronariana aguda e cujos níveis de LDL não atingem o objetivo, não vão atingir o objetivo na internação, a curto prazo. Será que é o momento de você fazer esse ajuste do LDL? Porque a própria síndrome coronariana aguda, ela faz oscilações do LDL. Isso é normal, isso é esperado. Então não é o momento para a gente verificar isso. Apesar de terem tomado uma dose máxima tolerada de estatina e ezetimibe, deve-se adicionar o inibidor da PCSK9 logo após o evento e, se possível, durante a hospitalização pelo evento da síndrome coronariana aguda. Muita calma, né, galera? Então, ele diz como uma indicação classe 2A. Tem alguns estudos em andamento com pacientes em síndrome coronariana aguda, com os inibidores da PCSK9. Apesar dessa recomendação ser 2A, primeiro que é uma droga que não é disponível, né? Não é para você sair prescrevendo. Não tem como você sair prescrevendo porque é uma medicação extremamente cara. Então, apesar de recomendar você usar em pacientes que têm níveis de LDL alto, com dose máxima de estatina e ezetimibe, adicionar logo durante a hospitalização do evento de síndrome coronariana aguda, isso não é feito na prática, tá bom? Vamos aguardar novos estudos para a gente definir o que deve ser feito com os inibidores da PCSK9, tá bom? Isso aqui é uma recomendação que saiu de 2B, foi para 1, né? Saiu de... Você pode cogitar para tem que fazer, né? Para os pacientes que têm síndrome coronariana aguda, em que o objetivo do LDL não foi atingido após 4 ou 6 semanas, apesar da terapia com estatina máxima tolerada ezetimibe, recomenda-se a adição de um inibidor da PCSK9. Olha como eles vieram com força nessa diretriz. Vieram com força, mas se você for analisar os estudos, não tem essa força toda, né? Tem que tomar cuidado com essas diretrizes, né? Porque tem pressão da indústria, né? Então, vamos com muita calma, né? Se você analisar os estudos, a maior parte de redução não é redução de mortalidade que você observa com a adição de inibidor de PCSK9. Você vê muito mais redução de novos infartos, né? E ainda assim com o NT muito alto, com uma droga que tem custo muito caro, né? Então, você tem que pesar tudo isso na hora de tomar decisão, né? Mas me assusta um pouco essa recomendação sair de 2B para 1, né? Em tão pouco tempo. Então, cautela. E aí isso aí de novidade que surgiu na dislipidemia em pacientes com síndrome coronariana aguda. Hipertrigliceridemia, né? Outra novidade, né? Antigamente a gente sempre aprendeu na época de faculdade, né? Hipertrigliceridemia nós tratamos pacientes acima de 500, né? E a droga de escolha são os fibratos, né? Então olha lá, vamos lá. Paciente de alto risco ou acima de alto risco, então alto risco e muito alto risco, que tem um triglicerídeo entre 135 e 499, que é bastante comum nesse nicho de pacientes, apesar do tratamento com estatina. Primeiro que ele já fala que a estatina, vocês vão ver aqui embaixo que a estatina é o primeiro medicamento de escolha. Aí você pode acrescentar os ácidos graxos poliinsaturados N2 em combinação com estatina, né? Ele não cita a questão dos fibratos. Ele sugere que no paciente que tiver com esse nível de triglicerídeo, nível ainda mais baixo, você associar os ácidos graxos, né? Indicação 2A. E por fim, ele, como eu já tinha falado, né, o tratamento com a estatina é o tratamento preconizado, né? Ele saiu de 2B, também outro fator que saiu de 2B foi para 1. Então, hipertriglicidemia, o tratamento de primeira escolha para reduzir triglicerídeos, segundo essa diretriz, é o uso de estatinas.
E no paciente de alto risco, você já considera o triglicerídeo acima de 200, que não era o que a gente fazia antigamente, tá? Então, do ponto de vista de hipertrigliceridemia, muitas mudanças. Vamos lá. Dislipidemia em diabéticos. Basicamente, o diabético ele segue a classificação que a gente já utiliza de maneira clássica do ponto de vista de alvo, porque o paciente diabético chupeta, aquele tranquilinho, ele é no mínimo risco moderado. Então eu não tenho um paciente diabético de baixo risco, não existe. Então o paciente diabético, no mínimo, aquele início de doença, a gente vai falar sobre isso na discussão da diretriz de diabetes, é no mínimo risco moderado. Então ele vai seguir a diretriz. Eu vou ser mais rígido no tratamento do diabetes porque ele é um paciente de risco pelo menos moderado. Então vamos lá, classe 1 é paciente com diabetes tipo 2, risco muito alto, recomenda-se uma redução de LDL acima de 50%, que é o que a gente recomenda já no paciente de risco muito alto também. E com uma meta de LDL abaixo de 55, que a gente preconiza nessa população. No alto risco, recomenda-se uma redução superior a 50% da linha de base e uma meta de LDL abaixo de 70. Você vê que segue a mesma linha. Tá certo? Então, mesma linha de risco muito alto, abaixo de 55, risco alto, abaixo de 50. E as estatinas são recomendadas. Clássico, né? Em pacientes com diabetes tipo 1 também, tá? Classe 2. Em pacientes com diabetes, a intensificação da terapia com estatinas deve ser considerada antes da introdução da terapia combinada. Se o objetivo não for alcançado, terapia com ezetimibe deve ser considerado. Também igual o que a gente fazia com os outros pacientes. Nenhuma diferença do ponto de vista pelo fato do paciente ser diabético. E por fim, que não deve ser feito, né, classe 3, não deve ser feito terapia com estatina em pacientes na pré-menopausa, com diabetes, que estejam pensando em engravidar ou que não estejam usando contracepção adequada, tá bom? Então, estatina em paciente que quer engravidar não pode ser utilizado, tá bom? Então, esse é o cuidado aí nesse grupo de pacientes, no paciente com diabetes, tá? Idosos. Idosos é que negócio, né, gente? A diretriz, você pensa, por que você faz tratamento de aterosclerose? O paciente acima de 75 anos já deve ter algum grau de aterosclerose, né? Alguns vão ter uma magnitude maior, outros menor, mas algum grau de aterosclerose acaba tendo. E a gente faz esse tratamento pensando sempre onde? No longo prazo. Se a gente fala de um paciente que já tem acima de 75 anos, o que é o longo prazo para ele? Qual é o jeitão do paciente? O paciente que tem aquele shape legal, o paciente 75 anos garotão, ou é aquele 75 anos que fica jogando xadrez na praça, que mais devagar, acamado, só vê novela. Então, é um idoso mais restrito, tá bom? Então, o foco nesse paciente vai ser outro, até porque o uso da estatina não é uma droga que é inócua, ela também traz efeitos colaterais, especialmente miopatia. Nos idosos isso pode ser bem incômodo, né? Você pode dar dor muscular, que vai limitar ainda mais a atividade física dele. Então eu vou considerar o uso da estatina com muita cautela nessa população. Então vamos lá, o tratamento com estatinas é recomendado para prevenção primária, olha só, primária. O paciente não teve nenhum evento, de acordo com o nível de risco em idosos com menos de 75 anos. Aí com menos de 75 anos, beleza, você vai considerar classe 2A. E o início do tratamento com estatinas para prevenção primária em idosos acima de 75 anos pode ser considerado se houver alto risco ou mais. Aqui é classe 2B, aquele que você pode cogitar a possibilidade de fazer, tá bom? Então, pensar 2 vezes antes de iniciar, 2, 3, 4, 5 vezes antes de iniciar a estatina, falando aqui, iniciar. Se o paciente já usa, você mantém de acordo com a tolerância do paciente. E por fim, recomenda-se que a estatina seja iniciada em dose baixa, como eu falei. Então você vai devagarzinho e vai titulando, porque o idoso às vezes não tolera bem a dose da estatina. Se houver insuficiência renal significativa e ou potencial para interações medicamentosas. Lembra que o idoso geralmente usa a famosa polifarmácia, usa um monte de medicamento, um monte de efeito colateral e não é legal a gente piorar a vida dos nossos pacientes idosos, tá bom? E depois você vai titulando essa dose para cima para alcançar os objetivos de tratamento com LDL. Então, essa é a recomendação nível 1.
Hipercolesterolemia familiar. Talvez nesse nicho aí, eu já acho que aí os inibidores da PCSK9 eles têm um espaço melhor. Até porque tem muito paciente, quem já viu algum paciente com hipercolesterolemia familiar, são aqueles pacientes que fazem muito eventos, têm níveis de LDL muito elevados, e por mais que você faça a terapia tradicional, o paciente mantém níveis de colesterol muito elevados. Aí nesse grupo, realmente, eu entendo que os inibidores da PCSK9 têm um papel fundamental. Então vamos lá. Então, paciente com hipercolesterolemia familiar de risco muito alto, recomenda-se o tratamento para obter pelo menos uma redução de 50% da linha de base ou um LDL abaixo de 55, o que a gente já faz naturalmente, independente de ter hipercolesterolemia familiar ou não. Então, paciente com essa condição e risco muito alto, mesmo alvo, não muda absolutamente nada. Sai de uma recomendação 2A para 1. O paciente que tem hipercolesterolemia familiar, recomenda-se o tratamento com inibidor da PCSK9, como eu já falei para vocês. Em pacientes com hipercolesterolemia familiar de alto risco, se o objetivo não for alcançado com estatina tolerada máxima, é ezetimibe. Sempre você tenta primeiro a estatina, não resolveu ezetimibe, não resolveu inibidor da PCSK9, tá bom? Então, nesse grupo aí, realmente a indicação é mais forte. E na prevenção primária, para indivíduos com hipercolesterolemia familiar heterozigótica, com risco muito alto, devemos considerar uma redução de LDL acima de 50% em relação à linha de base ou uma meta abaixo de 55, como eu já tinha falado antes. Nesse caso, vai ser classe 2A, pensando em prevenção primária. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês de hipercolesterolemia familiar. Então é isso, pessoal. Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. O próximo vídeo que faremos são a diretriz de diabetes. E não deixe de curtir, compartilhar. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, marca o sininho, não deixe de se inscrever no canal, compartilha, mostra para o cachorro, para o papagaio, para os vizinhos, mostra na feira, mostra onde você puder mostrar para ajudar a gente, tá bom, pessoal? Grande abraço, até o próximo vídeo.